Sejam muito bem-vindos à nossa live e hoje a gente vai falar sobre como corrigir um CTE emitido incorretamente, tá legal? A Evelyn manda um abraço aí pra Suzy e pra Lara, que deve estar vindo com você. Abraço aí pro pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Leila, eu atuo há mais de 14 anos na área fiscal, eu sou professora, especialista na área fiscal, sou consultora também e hoje tenho como missão ajudar você a ter sucesso no setor fiscal de uma transportadora de cargas. Então, se você atua com transportadoras, não deixe de acompanhar o meu conteúdo, pois eu posto sempre muitas dicas, muitas orientações sobre essa área todos os dias, especialmente aqui no Instagram. Te convido também para conhecer minhas outras redes sociais, meu canal no Telegram, meu YouTube, Facebook. Tem tudo o link aqui na minha bio do Instagram, tá legal? Aqui o pessoal tá entrando ainda. Então, até ano passado, os meus conteúdos eles eram bem voltados para a área fiscal em geral, mas como eu tenho muitos anos de experiência com transportadora de cargas, eu resolvi dar um foco mais específico para essa área, que é uma área bem deficitária de conteúdos pela internet e o que tem geralmente está bem desatualizado, né? Então, eu quero ajudar você com isso, compartilhar um pouco da minha experiência com as transportadoras com vocês. Então, vamos iniciar a nossa aula, né? Vamos iniciar o nosso conteúdo. Um problema muito recorrente nas transportadoras é a emissão de CTE incorretamente, né? Pois muitas vezes você segue o que está na nota fiscal, o setor de faturamento pega a nota fiscal para ver os dados do frete, para emitir o seu conhecimento, e lá na parte do transportador da nota fiscal está incorreto. Ou também o setor financeiro não passou por faturamento o valor correto, às vezes até mesmo erro de sistema, ou também de usuário, né? Porque ninguém aqui é robô, então a gente também acontece, a gente também erra, né? E quando chega esse erro lá no setor fiscal, esse problema, cai lá no setor fiscal de bandeja e eles querem que resolva agora e pronto, e às vezes está no prazo, em cima do laço para resolver, senão o setor financeiro não consegue efetuar a cobrança, então é bem complicado, né? Então, como que eu faço para corrigir esse CTE? Né? Bom, vai depender muito de qual informação que está incorreta no CTE, de quanto tempo faz que esse CTE foi emitido, se esse transporte já foi iniciado. Então, primeiro você tem que levantar essas informações. Então, vamos lá. O CTE, para quem não sabe, o CTE é o conhecimento de transporte eletrônico. Ele é um documento utilizado para documentar as prestações de serviço de transporte, quando ela for intermunicipal ou interestadual. Pois quando se trata de um transporte municipal, que inicia e termina no mesmo município, nesse caso é utilizada a nota de serviço, né, que é bem mais simples a correção. Então hoje a gente vai falar da correção do CTE, que tem várias situações. Eu até tinha preparado aqui uma apresentação legal para vocês, um CTE para mostrar, para ficar mais fácil de imaginar essa situação, mas é um problema aqui com o meu Instagram, não estou conseguindo mostrar, mas vamos focar aqui no conteúdo que é o que importa. No CTE, a gente tem ali várias figuras, né, várias pessoas envolvidas, tem o emitente, remetente, destinatário, o expedidor, o recebedor e o tomador, né. O emitente é a transportadora que está emitindo o CTE, que está prestando o serviço. O remetente é quem está enviando a mercadoria, a empresa que efetua a venda, que está remetendo a mercadoria, a primeira pessoa envolvida no processo. Já o destinatário é a última pessoa desse processo, é a pessoa que vai receber essa mercadoria de fato. Já o expedidor e o recebedor geralmente eles são utilizados no caso de subcontratação ou redespacho, que uma transportadora coleta a mercadoria no remetente, entrega para outra transportadora e essa outra transportadora que entrega no destinatário. Então, essa primeira transportadora é o expedidor e essa segunda é o recebedor, que vai receber a mercadoria da outra transportadora. Geralmente, essas figuras são utilizadas nesses casos. Nem sempre tem, né? Bem pouco utilizado esses campos, mas é importante a gente saber. Ó, o Ronaldo tá entrando aí, o Cris. Bom, Cris. O Vitor. Legal. O tomador é a empresa que
que contratou, que vai ser responsável pelo pagamento do serviço, né? O CTE, então, ele foi emitido pela empresa que está prestando o serviço de transporte, que é o emitente, e o tomador é quem vai pagar por esse serviço. E, então, são essas duas figuras que vão acabar escriturando esse CTE e que vão se envolver nesse processo de correção. Também são as duas empresas que vão ter consequências se esse CTE ficar emitido de forma incorreta. Tá, e como que eu corrijo esse CTE? Né? Bom, o erro no momento da emissão do CTE, conforme o erro, nós temos formas diferentes de corrigir. Oi, Jonathan, tudo bom? O Rick, legal. A primeira alternativa de correção vai ser sempre o cancelamento, porque é muito mais simples, né? É só você clicar ali no botão cancelar e transmitir, tá resolvido. Você não envolve ninguém nesse processo, porque conseguir nota de anulação, conseguir evento eletrônico, declaração, quem já trabalha com transportadora sabe que é uma novela, o pessoal não quer fazer, é complicado, mas precisa, né? Então, se dá para cancelar, cancela, que é a melhor alternativa. Mas, infelizmente, nem sempre é possível o cancelamento, né? Porque essa alternativa, ela não pode ser utilizada caso já tenha se passado o prazo de cancelamento do CTE, que no geral é de 168 horas, que equivale a 7 dias, né? Só lembrando que esse é um prazo geral, é utilizado a nível federal, é estipulado esse prazo, né? Mas tem estados aí, bem poucos, que tem um prazo diferenciado. Acho que tem estado aí que tem até de 2 dias, mas regra geral é 7 dias, então você tem que consultar a legislação do seu estado. Deixa eu ver aqui a Cauana. Rafael. Tudo bom, Rafael? Então, tem outras situações que também não é possível cancelar o CTE. Quando o transporte já foi iniciado, você não pode mais cancelar, porque já deu início ao fato gerador da obrigação. Apesar de que muitas empresas acabam cancelando o CTE mesmo que já tenha iniciado o transporte, porque se não passou em nenhum posto fiscal o caminhão ainda, o CTE, o fisco não tem como saber que a sua empresa, que essa mercadoria já saiu, que já foi iniciada a prestação. Então, não é o correto, mas ainda daria para cancelar, né? Mas tem outras situações também, por exemplo, se você fizer uma carta de correção para esse CTE, você já não vai mais conseguir cancelar. Se você fez um CTE complementar para ele, se você fez um CTE de anulação, substituto, nesses casos, você já fez uma forma de correção, o fisco entende que esse serviço já aconteceu, enfim, então você não consegue mais cancelar. Nem que você tente, vai dar rejeição no arquivo XML e não vai conseguir, tá? Andréia, Daniele, Priscila, Vitor Hugo, tudo bem? Galera entrando aí ainda. Então, e caso você já tenha feito, como eu falei, né? Caso você já tenha feito uma carta de correção, um CTE complementar ou um CTE de anulação para esse CTE, você não vai mais conseguir cancelar o CTE. Também não dá mais para cancelar quando você já emitiu um MDFE, que é o Manifesto de Cargas para esse CTE. Por quê? Quando você emite um MDFE, quer dizer que a operação já foi iniciada, né? Mas o MDFE ele tem um prazo de cancelamento de 24 horas. Então, se dentro dessas 24 horas não passou 7 dias do CTE ainda, não passou as 24 horas do MDFE, você pode cancelar esse MDFE e também consegue cancelar o CTL ainda, se não passou o prazo dos dois. Agora, se você encerrar esse MDFE, aí você não consegue mais cancelar o CTL, porque o encerramento dá a entender que você encerrou a prestação de serviço, né? Aí não vai ser mais possível o cancelamento. Boa tarde, Raul também tá entrando aí. Legal. Então, caso não possa mais ser cancelado o CTE, a gente tem outras alternativas de correção, né, conforme o tipo de erro que aconteceu com aquele CTE. Por exemplo, se o que está errado nesse CTE é o CFOP, nesse caso,
você vai corrigir através de uma carta de correção eletrônica. É um procedimento bem simples, que a transportadora vai fazer no próprio sistema que ela já emite o CTE. Ela só vai selecionar o campo CFOP, informar o novo CFOP correto, tem uma mensagem padrão ali, mas geralmente os sistemas já puxam automaticamente e vai transmitir, bem simples mesmo, em questão de segundos você faz. Ele vira um arquivo XML, assim como o CTE, e depois de transmitida ela cria um vínculo com o CTE. Se você pegar a chave desse CTE e consultar ele lá no portal do conhecimento de transporte eletrônico, você vai ver lá embaixo, bem no finalzinho da tela, tem um evento chamado carta de correção. Então já fez o vínculo do CTE com a carta. Qualquer pessoa que tiver esse CTE em mãos que consultar por essa chave, ela vai ter conhecimento de que teve uma carta de correção, uma alteração nesse CTE. A Jean, Edvander, Ana Paula, a Adriana. Boa tarde, Dani. A Mônica. O pessoal que tá entrando aí, sejam muito bem-vindos. A gente está falando aqui sobre como corrigir o CTE emitido incorretamente, né? Que era o tema dessa live. Raulzinho, não tem necessidade de lançar a carta em si. O Raul tá perguntando aqui, não tem necessidade de lançar a carta em si no sistema? Não tem necessidade. No geral, você corrigir o CFOP, você vai lançar já com o CFOP correto, né? Mas também se você fez a carta de correção um tempão depois, não tem necessidade de retificar suas declarações para corrigir esse CFOP, tá? Mas se ainda não fechou o SPED, não fechou o mês ali, já lança o CTE com o CFOP correto. Isso, Raul. Agora, com relação à CST do conhecimento de transporte, lá no DACT, que é o conhecimento de transporte impresso, né? A gente tem o campo de CST do ICMS, só que aparece. A CST do ICMS, através da correção dela, é um assunto bem polêmico, né? Porque a carta de correção em si, ela não pode ser emitida para alterar a tributação de mercadoria ou de serviço nesse caso, né? Mas a CST em geral determina a tributação desse serviço. Então, não poderia fazer correção da CST através de carta de correção. Teria que fazer um procedimento de anulação, né? Porque no layout da carta de correção em si não tem o campo CST. Mas o que eu dizia? No layout da carta de correção não tem o campo CST, mas tem um campo observação, por exemplo, que é um campo livre que você consegue escrever. Eu, particularmente, apesar de não ser correto, eu não vejo necessidade de você fazer todo um procedimento de anulação, fazer evento eletrônico, nota de anulação, CTE de substituição, para corrigir uma CST. Até porque a CST não se vê ninguém sendo multada por CST incorreta, né? Desde que a tributação esteja correta, não vejo problema. O correto da CST é fazer a nota de anulação para corrigir, mas, no geral, as empresas em geral utilizam a carta de correção no campo observações mesmo, coloca lá, altera-se o campo CST para tal, 00, 090, 060, e faz assim mesmo, se o destinatário aceita, né? Oi, Cauana. A Cauana tá perguntando aqui da correção do CFOP. Sim, Cauana, pode ser só com a carta de correção mesmo, tá? Se as outras informações você colocou certinho, o CFOP pode ser através da carta, tá? Uma outra situação. Quando o CTE é emitido com valor a menor do que o acertado com o cliente, você pode fazer um CTE complementar. É um procedimento bem simples. Você vai preencher todas as informações igual o CTE que está incorreto, alterando apenas o tipo do CTE, que o tipo do documento lá vai ser CTE complementar, um documento fiscal complementar, não mais tipo normal, né? Vai ter um campinho lá chamado tipo que você vai alterar e todas as informações vão ficar igual. O que vai mudar vai ser só o valor, que é o que estava incorreto. Nesse caso, você vai fazer, por exemplo, o acertado com o cliente foi R$1.000, você fez o CTE de 800.
No CTE complementar, você vai copiar tudo do outro CTE e vai fazer o CTE complementar com o valor de R$200, de forma que somando os dois você chegue no valor total. Não vai ser do valor correto, o CTE complementar não vai ser de 1.000, vai ser só de 200, de forma que somando os dois feche o acertado com o cliente, tá? Só é importante lembrar aqui que a tributação vai haver sobre essa diferença, tá? Nesse caso, você vai tributar os impostos sobre os R$200. E se esse CTE foi emitido em período de apuração posterior, você deve considerar o fato gerador como a data da emissão do primeiro CTE, que foi quando aconteceu a prestação de serviço. Então, se eu emitir um CTE complementar 3 meses depois, eu vou ter que pagar esses impostos com multa e juro como se fosse lá da competência retroativa, tá? A Priscila tá perguntando do correção de tomador. Eu já vou falar, tá, Priscila? A gente tem uma partezinha aqui específica sobre a correção de tomador. Só um pouquinho. A Adriana tá perguntando, curso de cálculo de frete, você tem? Então, Adriana, eu ainda não tenho, mas eu tô com... Tem bastante gente pedindo aqui, eu tô com intenção de lançar um curso de setor fiscal para as transportadoras. Falar tudo desde faturamento, escrituração, envio das declarações, obrigações acessórias, tudo completinho. Estou estudando aqui, amadurecendo a ideia, ver se eu consigo encaixar aqui na minha agenda, aqui entre as consultorias, mas tenho intenção sim, tá? Mas vocês acompanhem aqui no Instagram que se surgir alguma coisa eu posto pra vocês, tá? Legal, Adriana. Boa tarde, Marina. Seja bem-vinda. Outra situação, a gente falou que o valor é menor, e agora outra situação é quando o CTE for emitido com valor a maior do que o acordado com o cliente. Agora eu acordei R$1.200 e o correto era 1.000, então R$200 a mais eu não tenho, foi a maior, eu não tenho como fazer CTE complementar, né? Nesse caso, vai caber, se não for mais possível o cancelamento, esse CTE ele deve ser anulado e posteriormente emitido um CTE com valor correto. Para anular esse CTE, você vai fazer uma nota fiscal de anulação de valores, o tomador vai emitir essa nota fiscal, ou o evento eletrônico de prestação de serviço em desacordo. Mais à frente eu vou explicar certinho esses procedimentos, tá? E tem também a possibilidade, quando o tomador for um não contribuinte, de ele fazer aquela declaração no Word, falando o número do CTE, o motivo da anulação, enfim. E nesses casos, vai ter a emissão dessa nota de anulação, declaração, CTE de anulação. E vai ter também um CTE substituto que vai sair com o valor correto, que é o CTE que vai ficar valendo de fato. Você vai ter um CTE, você vai ter o CTE errado. Em seguida, se o seu tomador fizer a nota de anulação, você vai fazer um CTE substituto, com o valor correto, com todas as informações igual ao do CTE, alterando só o valor. Agora, se o seu tomador fez uma declaração do não contribuinte ou evento eletrônico, você vai fazer um CTE de anulação, que seria um CTE de entrada, CFLP 1206, 2206, e posteriormente vai fazer um novo CTE, um de saída, daí com CFLP normal, um CTE substituto daí. O tipo, tem um campinho tipo lá, que vai ser como substituto, que é esse que vai ficar valendo, porque é ele que vai estar com o valor correto. A Josi aqui, estou com uma situação em que o CTE foi emitido em 2019, com o destino incorreto, e com isso não foi pago o ICMS devido ao estado de origem. Desde o ano passado, o tomador está recusando a pagar o frete. Ô Josi, mas ele está se recusando porque você não pagou o ICMS? Talvez é questão de você pagar o ICMS e daí ele paga o CTE, né? Ou ele pode também pagar para você, pagar para a transportadora e descontar o ICMS. Mas se for pagar agora, vai ter multa e juros desde 2019. Acho que vai dar mais multa e juros do que valor de imposto, mas a gente tem que regularizar isso, né? Deixa eu ver aqui
Tá, então vamos voltando aqui. Aqui eu tinha falado nos termos contribuinte e não contribuinte. Para quem não conhece esses termos, são dois termos muito utilizados quando a gente fala de ICMS. Lá na Lei Candir, que é a lei que serve de base para os estados elaborarem o seu regulamento de ICMS, ele traz a definição certinha de contribuinte e não contribuinte. Mas para não me estender muito aqui, não é o tema dessa aula, né? Só para dar uma pincelada aqui, eu vou resumir para vocês. Mas quem quiser entender melhor essa diferenciação, lá no meu canal no YouTube tem um vídeo específico explicando a diferença entre contribuinte e não contribuinte, o que é e qual é a diferença entre eles, tá? Aqui na minha bio tem o link do meu canal do YouTube. Mas contribuinte é uma pessoa física ou jurídica que contribui com a habitualidade com o ICMS, que faça vendas com intuito comercial, e o não contribuinte é quem não contribui com a habitualidade com o ICMS, como por exemplo as prestadoras de serviço sujeitas ao ISS. Geralmente uma indústria e um comércio eles fazem vendas, então eles vão ser contribuinte de ICMS. Uma prestadora de serviço você vai avaliar se ela é contribuinte de ICMS ou não. Por exemplo, a transportadora, se ela faz transporte intermunicipal ou interestadual, ela é contribuinte de ICMS. Agora, se ela só faz transporte municipal, ela vai ser um não contribuinte, tá? Algumas pessoas seguem a regra de que contribuinte são as empresas que têm inscrição estadual e não contribuinte as empresas que não têm inscrição. Mas não é bem assim, tá? Na maioria dos casos funciona essa regra, mas a gente tem exceções, porque tem empresas que têm inscrição estadual e não são contribuintes de ICMS. Como no caso das transportadoras, tem bastante clientes que são construtoras. As construtoras, em alguns estados, o estado concede a inscrição estadual para ela, para facilitar para as operações comerciais mesmo, mas ela não é um contribuinte de ICMS, porque ela só presta serviço sujeito ao ISS. Então, essa é uma exceção, por exemplo. Daí você vai me perguntar, né, mas como que eu vou saber se ele é contribuinte ou não contribuinte? Bom, muitos estados fica fácil você identificar pelo Sintegra do cliente. Você vai consultar lá no site do Sintegra e às vezes fica fácil verificar. Cada estado é diferente o Sintegra, né? Mas se não tiver visível, fácil de identificar por lá, você pode pedir uma declaração para o seu cliente, onde ele informa se ele é contribuinte ou não contribuinte, assinado pelo representante legal, para você ter segurança disso. Porque é bem importante essa definição de contribuinte ou não contribuinte, porque você vai mudar o CFOP e também vai ter aquela questão do DIFAL não contribuinte. Você teria que recolher aquele imposto do DIFAL, tá? Então, tem que ter bem claro essa definição do seu cliente. É interessante colocar lá no cadastro, quando cadastra o cliente já questiona ele. Vamos ver aqui, a galera tá entrando. Oi, Lili, Charles, o Cristiano. Sejam bem-vindos, tá? A gente falou ali da nota fiscal de anulação. Essa nota fiscal de anulação de valores, ela é uma nota fiscal normal, que você emite igual uma nota de venda, assim, modelo 55, geralmente. Só que ela tem alguns campos diferentes, né? O preenchimento dela, mas ela em si é o modelo 55 normal. Essa nota fiscal, ela vai ser emitida pelo tomador do serviço, que consta no CTE que tá errado, independente de quem é o tomador de fato, tá? Quem vai emitir a nota fiscal é quem tá como tomador no CTE que tá errado, porque é como se fosse uma devolução. Um tá devolvendo o serviço para o outro, então tem que ter as duas figuras envolvidas, porque daí o tomador vai emitir essa nota de anulação contra a transportadora que emitiu o CTE. Então, eles estão devolvendo essa operação, um mata o outro, né? A nota de anulação é SFOP 5206, 6206, das operações internas e interestaduais. Tem um produto específico, mais pra frente a gente vai falar sobre isso, tá? Deixa eu ver. E caso seja emitido aquele evento ali, a transportadora vai fazer o CTE de anulação. Então,
ou vai ter a nota de anulação ou vai ter o CTE de anulação. Nunca os dois, tá? Porque eles são o mesmo documento, só que um é emitido pela transportadora e o outro é emitido pelo tomador. E depois de emitido o CTE de anulação ou a nota de anulação, tanto faz, conforme o caso acontecer ali, se o tomador emitiu o evento ou a nota, você tem que avaliar daí. Você vai emitir um novo CTE com tipo substituto, copiando todas as informações do CTE anterior, alterando apenas o valor, que é o que estava incorreto no CTE anterior, né? E vai alterar também o tipo do CTE ali, para CTE substituto, tem um campinho bem específico do CTE, para você selecionar, é bem importante a seleção desse campo, tá? Nesse novo CTE, você vai informar também os dados do CTE antigo, o número, a data, vai referenciar esse CTE para eles terem um vínculo e colocar também o motivo da anulação, que nesse caso seria o valor do serviço está incorreto, né? Agora, o principal, que acontece muito, é quando o tomador está incorreto. Deixa eu ver aqui quem está entrando, Rodrigo, Vinícius, Paulo, sejam bem-vindos. Agora a gente vai ver do tomador, só um minutinho. Então, se a informação que está incorreta no CTE for o tomador, nesse caso a gente deve registrar o evento eletrônico de prestação de serviço em desacordo com o informado no CTE. Ele é um evento igual àqueles da nota fiscal, que a gente faz a recusa da nota, sabe? O cancelamento também, por exemplo, é um evento. É um evento eletrônico igual aos manifestos de nota, tá? Na legislação, ele consta que deve ser sempre através de evento para alterar tomador. Mas muitos estados estão passando também com a declaração de anulação manual, quando se trata de um não contribuinte. Mas quando for contribuinte, o correto para alteração de tomador é o evento eletrônico, tá? Esse evento de prestação de serviço em desacordo, ele é feito no próprio sistema do tomador, é o tomador que vai registrar ele. Mas acontece que muitos sistemas, como isso é uma opção nova, surgiu aí ano passado, muitos sistemas não estão preparados para fazer esse evento. Então, você pode solicitar correção para o pessoal do seu sistema, mas a gente tem como fazer isso diretamente lá no portal do DFE, lá do Rio Grande do Sul. Quem não encontrar, pode procurar lá, DFE do Rio Grande do Sul. Quem não encontrar, pode mandar um direct aqui que eu mando o link para vocês, tá? Mas depois eu vou postar essa live lá no YouTube, daí eu consigo colocar o link clicável, daí lá você consegue pegar também. Mas deixa eu pegar aqui o site, dfe-portal.svrs.rs de Rio Grande do Sul.gov.br. Depois de digitar lá, você tem um campinho aqui para selecionar conhecimento de transporte eletrônico e depois tem a opção prestação de serviço em desacordo. É bem simples de fazer, tá? Mas você só vai conseguir fazer se você tiver o certificado digital instalado no seu computador, senão você vai clicar lá, vai dar erro. Primeiro tem que instalar o certificado. Oi, Juliane. Oi, Flávia. Sejam bem-vindas. Então, depois que o tomador fez esse evento, ou a declaração, no caso do não contribuinte, a transportadora ela tem que fazer 2 CTEs. Um vai ser do tipo anulação, que vai ser exatamente igual ao CTE que estava incorreto, alterando apenas o CFLP para 1.206, 2.206, que vai ser um CFLP de entrada mesmo. Seria como se fosse uma devolução de mercadorias, então aquela situação, né? Um CTE mata o outro. E depois ela vai fazer um outro CTE com um tipo substituto, um terceiro CTE, tá? Às vezes vai ter 3 CTEs envolvidos nessa operação. É importante selecionar esse campinho tipo substituto, tá? Tem o tipo anulação e o tipo substituto. Tem que selecionar certinho para criar o vínculo entre esses CTEs. Aí, Flávio. Então,
O CTE de anulação vai ser tudo igual ao CTE antigo, só vai ter o tipo anulação. E o CFOP vai mudar também. Já o CTE substituto, ele vai ser emitido com todas as informações igual ao primeiro CTE, que estavam corretas, e vai alterar apenas o... Tô falando do tomador, né? E vai alterar apenas o tomador, que é o que estava incorreto no primeiro CTE. Então, vai ficar tudo igual ao primeiro CTE, vai trocar só o tomador mesmo, tá? Só tem um detalhe, uma observação importante, é nesse caso de alteração de tomador, para validar o CTE substituto, o novo tomador tem que ser uma das figuras já mencionadas no CTE, ou o remetente, o destinatário, o expedidor ou o recebedor. E tem ainda a situação que não pode alterar o estado do tomador. Então, por exemplo, você colocou que o tomador era o remetente e, na verdade, o correto seria o destinatário. Você vai alterar o tomador para o destinatário, no CTE substituto. Mas, se o destinatário for de um estado diferente do remetente, você não consegue fazer, não vai validar o XML. Então, tem que ser do mesmo estado, tá? O Maicon, o Alan, Júnior, Michele, Paulo, sejam bem-vindos à nossa live. A gente tá falando aqui de correção de CTE com tomador errado, tá? Então é isso, né? Essa validação aqui complicou com a nossa vida de alteração de tomador. Mas, até pouco tempo, a gente nem tinha uma forma de corrigir, né? A gente utilizava a nota de anulação e seja o que Deus quiser, né? Mas apesar de que na legislação não fica claro que você pode usar o tomador, agora ficou bem claro que tem seu evento. Mas, no geral, as transportadoras utilizavam a nota de anulação mesmo para alteração de tomador e depois faziam um CTE com tipo normal, porque era a ferramenta que a gente tinha para corrigir isso. Júnior e Paulo, sejam bem-vindos, pessoal. Era a ferramenta que a gente tinha, né? Então, pelo menos agora tem uma outra forma para ajudar a vida das transportadoras, porque para transporte tem muito problema na legislação, muita falha, não atende muita coisa e você conversa com a Secretaria do Estado e eles mesmos não sabem como corrigir as coisas, né? Então, tem muita brecha na legislação que não atende as transportadoras. Assim, ó, em todos esses tipos de NFE que são emitidas, vai ter NFE ou CTE de anulação, substituição, enfim. Vai ter referência aos outros CTEs e vai ter também um CFOP específico, que seria 1.206, 2.206 na entrada e o 5.206, 6.206 na saída. E também vai ter uma mensagem padrão. Essa mensagem, para cada um deles, você pode pegar lá na JustNF 9 de 2007. Só é importante você pegar lá no site do Confas, tá? Porque teve várias alterações nesse JustNF, tá tendo alteração direto. Então, é interessante pegar lá no site do Confas, que lá ele tá atualizado. Mas com relação à mensagem, ele é tipo assim, nota de anulação, ou CTE de anulação, ou CTE substituto, conforme o documento que você está emitindo. Referente ao CTE número tal, referenciar esse CTE e colocar também o motivo da anulação. Mas lá na JustNF 9 de 2007, tem certinho essa base legal aqui de anulação, tem a mensagem, CFOP, essas coisas que eu tô falando são embasadas lá nesse JustNF, tá? Então, resumindo aqui, esse evento eletrônico, ele pode ser usado para corrigir qualquer coisa e por qualquer empresa, né? Já a nota de anulação, no geral, é utilizada para corrigir apenas valores e também para correção de tomador, você pode utilizar o evento eletrônico de prestação de serviço em desacordo, apesar de que está validando com a declaração também. Então, você tem que validar, fazer um teste aí no seu estado ou procurar na legislação, ver se no seu estado está passando. O Raul está perguntando aqui, o manifesto do destinatário de recuso da nota fiscal pode ser feito em até quanto tempo?
Você tá falando ali do evento, Raul, porque a gente tá falando aqui do evento ali, prestação de serviço em desacordo, né? Nesse caso, eu vou falar agora mesmo, tá? Mas o evento é 45 dias. Mas eu já vou falar aqui, ó. Como eu dizia, uma informação importante é que todos esses documentos que a gente mencionou até então, eles têm prazos para serem efetivados, emitidos. Então, os prazos são os seguintes. O cancelamento, como eu mencionei, é de... O cancelamento é de 168 horas ou 7 dias, regra geral, mas o seu estado pode variar um pouco. Tem alguns estados são poucos, mas tem estado que é diferente. Legal. Oi, Valmor. Para emissão da carta de correção, lá no manual do CTE consta que não tem prazo, então você pode emitir a carta a qualquer momento, né? Para emissão do CTE de anulação, que é quando a transportadora vai emitir o CTE de anulação só quando teve o evento ou a declaração do tomador, o prazo do CTE de anulação é de 60 dias. Já a nota de anulação, que é o tomador que emite, esse caso, o prazo é de 45 dias, tá? O CTE substituto, que a transportadora emite, o prazo é de 60 dias. Então, no máximo, o máximo de prazo que você vai ter é 60 dias para regularizar essa operação. O evento eletrônico ali da prestação de serviço em desacordo, o prazo é de 45 dias, tá? Só lembrando que esses prazos, eles devem ser contados a partir da data da emissão do CTE que foi emitido incorretamente. O Wagner tá entrando, a Nath, a Paty. Oi, Paty, tudo bem? Luciano. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, o conteúdo em geral a gente encerrou aqui, só que durante a semana, toda semana eu deixo ali a caixinha de perguntas e eu também posto no início da semana o conteúdo da live. Toda quinta-feira às 15h15 a gente vai ter live sobre setor fiscal, com foco mais específico para as transportadoras. E no começo da semana eu posto o conteúdo da live e vocês podem me mandando no direct dúvidas que vocês têm sobre aquele assunto, que daí eu já vou anotando durante a semana e daí eu respondo sempre no final das lives, tá? Então eu vou passar aqui as dúvidas que o pessoal me passou durante a semana ali pelo direct. Primeira dúvida, como cancelar no CTE que já passou o prazo de cancelamento e de anulação? Boa pergunta. Então, na legislação ele fala como deve ser feito, né? Regra geral, você deve obedecer aqueles prazos ali. Mas, se passou esse prazo, você tem que procurar a Secretaria do Estado, do seu estado, procurar a Cefaz. A maioria dos estados tem um chamado cancelamento extemporâneo. Se você não consegue mais cancelar, não consegue mais anular, você pode procurar a Secretaria do seu estado e fazer um protocolo solicitando o cancelamento extemporâneo desse CTE. Geralmente é o que acontece, tá? Outra pergunta aqui. Tomador se recusa a fazer a nota de anulação. O que fazer? Bom, você não tem como ir lá e botar sentado do lado dele e dizer faz, né? Mas o que a gente pode fazer é passar a base legal, explicar como que deve ser feito, passo a passo certinho para facilitar a vida dele, porque você que é transportadora, que trabalha com transportadora, você já sabe como que faz a nota de anulação, os procedimentos ali, porque é sua rotina, né? Mas quem tá tomando o serviço, às vezes é uma vez na vida que acontece essa situação de precisar anular. Então, para eles é complicado, é um procedimento novo. Então, o que eu aconselho é você passar a base legal para ele e explicar como que funciona, como que deve ser feito, especialmente explicar as consequências tanto para a transportadora quanto para o tomador se ele não fizer essa documentação, a nota de anulação, o evento ou a declaração, porque ambas as partes vão ter problemas com a fiscalização, né? Então, explica essas consequências para ele, tenta convencer ele com base na base legal, né? É o que nos resta. Oi, André.
Seja bem-vindo, Marco Antônio. Galera entrando aí ainda. Então vamos aqui para outra dúvida. Como deve ser emitida a nota de anulação? Bom, a nota de anulação ela tem campos específicos de preenchimento bem diferenciado, né? Eu vou fazer uma imagem, vou postar aqui no meu feed, eu acho que hoje, amanhã eu não consigo, mas máximo semana que vem eu vou postar aqui no meu feed uma imagem bonitinha, com os campos certinho, que você pode salvar e mandar para o seu cliente sempre que precisar que ele faça uma nota de anulação, com todos os campos certinho, tá? Mas, no geral, vai ser uma nota de saída, uma nota modelo 55 normal, geralmente, conforme a empresa já emite os seus documentos fiscais. Ela vai ter natureza de operação diferente, vai ser uma natureza de anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte, aquisição no caso, né? Que quem está emitindo é a tomadora, então ela fez a aquisição do serviço. O emitente vai ser sempre o tomador, conforme a gente já viu. O destinatário vai ser a transportadora que emitiu o CTE. O CFOP é o 5206, se o tomador for de dentro do estado, ou 6206 se for de fora. A NCM, que é um assunto bem polêmico aí, porque a NCM só tem mercadorias, né? Serviço não tem NCM. Então, para validar, na nota fiscal eletrônica não valida esse NCM. Então, quando se tratar de um serviço, você pode colocar como 00 que valida, tá? Nesse caso da nota de anulação, pode colocar 00. CFOP, 5206, 606, acho que eu já falei. A CST do ICMS vai depender do estado, mas você vai tomar por base sempre o CTE que está errado. O Pedro entrou aí, seja bem-vindo, Pedro. Você vai tomar por base sempre o CTE. Então, se o CTE estava com a CST 00 destacado do ICMS, regra geral, lá no JuSMF, ele diz que deve ser destacado os impostos normalmente também na nota de anulação. Mas tem alguns poucos estados que colocaram no seu regulamento de ICMS para não destacar ICMS. Então, você tem que obedecer à legislação do seu estado. Mas, regra geral, você vai seguir a tributação do CTE. Tá? Se o CTE era CST 00, você vai fazer a nota de anulação no CST 00 e destacar ICMS. Caso a transportadora tenha destacado ICMS e a nota de anulação, o cliente é de um outro estado, ele emitiu a nota sem o destaque do ICMS, com a CST 90, ele tem que colocar lá nos dados adicionais a base de cálculo e o valor do ICMS para a transportadora poder aproveitar do crédito, tá? CST e também CST de IPI 53, né, padrão, porque não tem, serviço, não tem tributação de IPI. E PIS e COFINS vai ser CST 08, uma empresa de regime normal, ou 99 se ela for do Simples Nacional. E daí lá nas observações, nas informações complementares, você vai colocar lá uma mensagem padrão, nota fiscal de anulação emitida para anular o CTE número tal, da data tal, e vai colocar o motivo do erro. Mas lá no Ajuste NF também tem isso certinho, tá? Tem a mensagem certinho que você pode pegar lá. Deixa eu ver aqui. A Priscila tá dizendo que no estado do... Lá ele pede para colocar apenas os dados adicionais. Tem estados que pede para colocar só nos dados adicionais e não destacar, mas daí a transportadora pode aproveitar do crédito e dos dados adicionais, tá? Não tem problema. Vamos ver aqui, tem mais algumas dúvidas. Já tá acabando, tá, pessoal? Não quero me estender muito aqui, porque eu sei que o setor fiscal é punk agora, início de mês. Vem aí SPED, enfim. Outra dúvida aqui, tem prazo para corrigir o CTE? Sim, né? Os prazos eu passei agora há pouco, todos os prazos. Se você tiver alguma dúvida específica ainda que não ficou claro,
Pode me mandar no direct aqui do Instagram que eu te respondo, ou coloca ali na caixinha de perguntas que daí eu já respondo para todo mundo. Talvez a sua dúvida seja a dúvida também de outros colegas. Então todo mundo já vê, tá? Outra dúvida, para corrigir CFLP, posso fazer uma carta de correção ou tem que fazer o procedimento de anulação? Não, CFLP a gente pode corrigir por carta de correção mesmo, a gente viu ali, né? Outra dúvida, posso alterar o tomador através de carta de correção? Não, o tomador tem que ser feito procedimento de anulação, conforme a gente viu certinho. Outra dúvida, preciso emitir a nota de anulação para cada CTE errado? Então, ô Vitor, do guincho eu tenho que ver, eu te respondo depois ali no direct, tá? Eu fiquei de ver essa situação pra ti, depois a gente vê. Não é o tema da live, né? Tá, preciso emitir uma nota de anulação para cada CTE errado? Não. O que acontece? Às vezes a transportadora emitiu 10 CTEs errado contra a sua empresa, contra a empresa tomadora. Se esses CTEs foram dentro do mesmo mês, a tomadora pode fazer uma única nota de anulação, somando o valor de todos os CTEs, anulando o valor de todos eles, referenciando todos eles e soma o valor total ali de mercadoria e de impostos, desde que seja dentro do mesmo mês, tá? Mas a transportadora, ela tem que endo um CTE de anulação, quando for o caso, e um CTE substituto para cada CTE errado. Ela pode referenciar, quando for o substituto, ela pode referenciar nos 10 substitutos a mesma nota de anulação, não tem problema. Mas a transportadora tem que fazer um substituto para cada CTE daquele que estava errado. A última dúvida aqui. Na nota de anulação deve ser destacado o ICMS? Isso que a gente comentou, né? Regra geral, sim, no ajuste CNF ele pede para destacar ICMS, mas tem alguns poucos estados que dizem para colocar apenas nos dados adicionais. Então, você pode seguir a legislação do seu estado. Gente, deixa eu ver aqui. Aquisição de alguma peça de combustível fora. A pergunta do Raul aqui, deixa eu responder. Sou do Simples Nacional e faço aquisição de alguma peça ou combustível de fora do estado com um caminhão em trânsito. Devo recolher diferencial de alíquota? Raul, independente da sua empresa ser do Simples ou não, se o caminhão está em trânsito, ele abasteceu ou ele teve que parar numa oficina mecânica para trocar uma peça, se houve esse consumo da mercadoria de fato no local onde foi abastecido o caminhão ou trocado a peça, não recolhe a diferencial de alíquotas, porque você já colocou no caminhão e já está consumindo, não está havendo a circulação de mercadorias de um estado para o outro, já está ali no caminhão, só houve a reposição do que já tinha. Então, é considerado como consumido no ato, assim como refeições, por exemplo. Você vai almoçar fora do estado, você não vai pagar diferencial de alíquota, porque você já comeu mercadoria lá, né? Já comeu a refeição, então não vai ter o diferencial de alíquotas. A mercadoria não vai circular de um estado para o outro, beleza? Então, acho que sem mais dúvidas, né? Agora uma dica muito importante aqui, gente, muito cuidado com o que vocês pesquisam na internet sobre a área fiscal, tá? Ontem mesmo eu li um artigo sobre um assunto aqui da live, estava me atualizando aqui, e o artigo estava totalmente desatualizado, muita informação errada. Então, sempre busque informação atualizada na legislação e também pegue a legislação atualizada nos sites oficiais, né? Como, por exemplo, aqui eu falei do ajuste CNF, tem que pegar lá no site do CONFAS, porque ele foi alterado por vários outros ajustes. Então, se você viu um artigo na internet, geralmente ele vai referenciar uma base legal. Então, vai lá na base legal e confira se essa informação está atualizada, está correta, porque tem bastante informação desatualizada aí na internet, tá? Beleza, Raul? Então é isso, pessoal. Terminamos aqui o nosso conteúdo, respondido a todas as dúvidas.
Vamos encerrar a nossa live. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido bastante coisa. Queria te convidar para acompanhar nas minhas outras redes sociais também. Segue aqui no Instagram, eu posto conteúdo aqui no Story todo dia, assuntos relacionados às transportadoras. Tenho também canal no Telegram, no YouTube, Facebook. Se você se interessa pelo assunto da área fiscal, transportadoras, então clica aqui na minha bio e acesse as minhas outras redes sociais, se inscreve lá para acompanhar o conteúdo, tá bom? E então, a partir de hoje, toda quinta-feira, às 15h15, temos live aqui no canal. É isso, nos vemos na próxima semana e um forte abraço!